Então eu quero que você estenda as mãos para cá e eu quero convidar a missionária Dília para orar aqui pelo pregador. Sobe aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. Levanta tuas mãos para cá. Glória a Deus, aleluia. Tuas mãos ungidas aqui pro céu do Senhor. Senhor nosso Deus, a paz do Senhor Jesus. Desculpa, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja. Deus de poder e glória, aqui está, papai querido, teu servo nessa noite que vai ministrar a tua palavra, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha usar, papai querido, vaso, Senhor, Deus de poder e glória, com ousadia, autoridade e graça do teu Espírito Santo, Senhor. Ah, papai querido, abre os céus nessa noite, Senhor. Dá, Senhor, revelação do alto dos céus pro teu servo nessa noite. Revela a tua palavra. Eu creio que a tua palavra já desceu sobre o coração do teu servo, Senhor, e vai transmitir para a tua igreja, Senhor, com muito poder nessa noite, Deus de poder e glória. É noite, meu Deus, meu Pai, de milagres, Senhor, e nós queremos mais de ti, ouvir mais a tua voz, meu Deus, meu Pai. Então usa com poder, autoridade e graça do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas bem fortes. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Eu já aprendi a amar essa igreja. Eita Deus, É a glória. segunda vez que nós viemos aqui, mas desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu já senti a glória de Deus, a presença do Senhor, e principalmente eu senti um culto com excelência, Aleluia. Glória a né? Do Deus. jeito que deve ser, da forma como deve ser, né? E devemos continuar naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu creio que o Senhor Jesus vai falar poderosamente com a igreja nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então abra a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 18. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gil Ferraza. Segunda vez que eu venho aqui. Eu Aleluia. sou pastor da Igreja Batista, filho de Davi. E nós temos aliança com a pastora Daí, meu grande amigo. Glória a Deus, aleluia. Gosto muito de você, viu, pastor Daí? E muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de estar aqui novamente, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18. Um versículo muito conhecido da Bíblia, todo mundo conhece. Lá no Antigo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 18, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, Aleluia. e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Eu gostaria de repetir o versículo 6 bem forte, e eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Vamos lá? Porventura não poderei não poderei eu fazer de vós fazer de vós como fez este oleiro, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, Esse como barro na mão de assim oleiro, sois vós assim sois na vós minha mão, na minha ó mão, casa de Israel. ó casa de Israel. Quem é barro na mão do oleiro? Aleluia. Quem quer ser moldado nessa noite? Quem quer ser transformado nessa noite? Quem quer receber uma bênção poderosa do oleiro nessa noite? Aleluia. Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Vem cá. Glória a Dê uma Deus. grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que vai ministrar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Pai,
a tua palavra vai ser pregada. E a palavra revelada é a palavra que vem da Bíblia, Senhor. O Senhor vai falar com a tua igreja hoje. Eu simplesmente, meu Pai, estou aqui como servo para ser usado pelo Senhor. Então que a tua palavra, meu Pai, vá aos ouvidos, Aleluia. mas o Espírito Santo leve ao coração. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele é o oleiro que molda as nossas vidas. Mesmo que o vaso esteja quebrado, Ele não desiste, mas trabalha para restaurar-nos e transformar-nos em instrumentos que Ele possa usar para salvar outras pessoas. Glória a Deus. Você é moldado não simplesmente para que você seja um instrumento de Deus sozinho, mas você é moldado para que você seja um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Glória a Deus. A partir do momento que você sair dessa porta hoje, você tem que lembrar que você é um vaso usado pelo Senhor para alcançar outras pessoas. Oh, glória. Glória a Deus. Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos como vasos quebrados, Aleluia. imperfeitos, como vasos feridos e incapazes de cumprir nosso propósito de obedecer a Deus. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem poderosa ao povo de Israel. O oleiro, trabalhando em seu vaso, simbolizava o Senhor moldando o seu povo. Glória a Deus. Quando o vaso se estragava, o oleiro não o descartava, Olha aí. mas o refazia, Meu Deus. mostrando a paciência Aleluia. e o desejo de Deus de restaurar Israel, mesmo em sua desobediência. Deus nos dias de hoje tem poder para restaurar as pessoas que estão como vasos quebrados. E vamos aprender hoje como que Deus trabalha para restaurar os seus vasos. Deus, ele leva Jeremias para poder ter uma experiência de como era feito um vaso, de como o oleiro fazia um vaso. E talvez Jeremias pensasse: olha, talvez Deus está me dando uma lição para que eu venha dar um sermão. Mas não, o sermão era para Jeremias. Glória a Deus. Ele é que estava sendo Aleluia. tratado. Ele que precisava se colocar como vaso. Ele que precisava aprender como que Deus moldava. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Não aprendendo para dar um sermão, mas aprendendo como ser moldado. Glória a Deus. Glória a Deus. E a primeira coisa que Deus faz é fazer o ser humano entender que todos nós somos vaso nas mãos de Deus. Glória a Deus. Todos nós somos vasos. Talvez você está aqui nessa noite como um vaso trincado. Talvez você esteja aqui nessa noite como um vaso rachado. De repente rachado no seu caráter, de repente quebrado na sua vida, quebrado no seu casamento, talvez na sua vida financeira, talvez em áreas da sua vida haja quebraduras, haja imperfeições, haja rachaduras. Hoje o oleiro está aqui. Glória a Deus. Ele sabe qual é a rachadura que precisa consertar, ele sabe qual é o remendo que precisa fazer, ele sabe como fazer com que esse vaso se torne perfeito novamente. E assim como o oleiro molda o barro com as suas mãos, Deus nos molda com o seu amor e com a sua sabedoria. Glória a Deus. Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas fraquezas e limitações, mas não nos abandona. Pelo contrário, Ele trabalha em nós, dia após dia, ajudando-nos a crescer e nos tornar dia após dia mais parecidos com Jesus. Glória a Deus. Você é moldado
para ser mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Em muitos momentos nos sentimos como um vaso quebrado, cheio de imperfeições e falhas. O pecado e as escolhas erradas que fizemos no passado nos afastam de Deus, e isso pode nos fazer nos sentir inutilizados, sem valor. Mas assim como o oleiro não joga fora o vaso quebrado, Deus não desiste de nós, mesmo quando nós erramos. Glória a Deus. Todos nós somos vasos nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Mas a pergunta que fica para nós nessa noite: como que eu preciso ser moldado? Qual é o vaso que eu preciso ser para ser moldado? Glória a Deus. Porque eu estou cheio de quebradura, eu estou cheio de imperfeições, eu estou cheio de rachaduras. E como que eu me coloco diante do oleiro para ser moldado? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ou nós temos um coração de carne, ou nós temos um coração de pedra. Coração de carne é um coração totalmente preparado para ser moldado por Deus, porque ele sabe que precisa do Senhor, ele é totalmente dependente do Senhor, e ele sabe que ele não consegue nada com a força dos seus braços. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a pedra não. A pedra não tem como ser moldada. Por isso que a Bíblia diz que um coração de pedra é difícil de ser moldado. E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ser moldados? Porque nós somos como milho. Não sei se é piruá ou puruá. Quem foi do sítio sabe. Quando uma pessoa pegou um milho e colocou dentro de uma frigideira, e ali ela colocou fogo no azeite, ela descobriu que aquele milho se transformava numa pipoca muito linda, branquinha. O milho se transformava em pipoca. Meu Deus. Mas aquela pessoa também, olhando para aquela frigideira, viu que alguns daqueles milhos que foram colocados dentro daquela frigideira, mesmo no fogo, mesmo no azeite quente, aquele milho não se transformava em pipoca. E às vezes nós somos assim. Não adianta colocar fogo, não adianta colocar azeite, Glória a Deus. não adianta, porque nós somos como milho piruá, nós não queremos mudar. Eu não me transformo em pipoca, eu não mudo, eu quero ser do mesmo jeito que eu sou. E não tem como você ser moldado por Deus se você não quer ser transformado. Você está cheio de rachadura, cheio de imperfeições. Deus às vezes tem que moldar você como flor, mas você não quer ser moldado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz Maravilhoso, Jesus. que nós temos que ter um coração de carne e não um coração de pedra, porque a pedra é jogada para todos os lados, a pedra é jogada no chão e a pedra não muda. E que tipo de vaso você está sendo nas mãos de Deus hoje? Deus. O vaso que Deus toca e se transforma naquela pipoca bonita, você é aquela pessoa que tem o coração de carne, aonde Deus fala e você obedece, não precisa estar repetindo, ou você é como pedra? Rola, 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 ribanceira abaixo e nunca muda, e nunca quer mudar. O oleiro até tenta moldar esse vaso, mas é pedra. Ou então você pode ser como areia. Glória a Deus. Ou então de repente você não é pedra, mas você é como areia. E a areia é tão fofa, é tão gostoso você andar sobre areia, que areia é gostosa. Nossa, essa areia é tão boa, essa areia é tão fofa, essa pessoa é tão bacana. A areia reflete a luz
mas a areia não dá liga. Glória a Deus. A areia não consegue ter comunhão. A areia não consegue ter intimidade. A areia não consegue fazer coluna. Eita glória! Às vezes você está com areia. É fofo, é bonito, mas não consegue ter liga. Não consegue ter liga com Deus. Nunca consegue se ligar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre está falando, eu creio em Deus, mas só fala eu creio em Deus na igreja. Quando sai lá para fora é areia. Meu Deus, é muito forte. Nunca tem uma liga. Nunca consegue se moldar. Nunca consegue se transformar em coluna. Nunca consegue se firmar no fundamento que é Jesus, porque é apenas areia. E a areia nunca vai dar liga. Olha aí. E muito pior, às vezes você não consegue ser moldado porque você é pedra, ou às vezes você não consegue ser moldado porque você é areia. Mas muito pior do que isso, às vezes você é como lama. Glória a Deus. E lama não é barro, porque o barro, basta você colocar água nele e ele amolece, e ele obedece, e ele se deixa ser moldado. A lama não, a lama só suja as mãos do oleiro. Meu Deus. Glória a Deus. Fala, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não podemos ser lama. Meu Deus. E a culpa não está em Deus, porque às vezes você está andando e você está procurando uma mudança, e você consegue enxergar na tua frente uma poça de água limpa, e é noite, e então você vê a lua iluminando aquela poça de água limpa, e ali a lua se reflete, ali o brilho se reflete. Mas se você andar um pouquinho mais para frente, você vai encontrar uma poça de água suja. E na poça de água suja nem a lua se reflete, e nada se reflete. E o problema não está na lua, o problema está na poça. Glória a Deus. A lua continua iluminando, a lua continua brilhando, mas o problema é que você não é uma poça de água limpa. Você sempre quer ser uma poça de água suja. E para você ser moldado nessa noite, você não pode ser lama que suja as mãos do oleiro, e não pode ser poça que não reflete a luz de Deus. Meu Deus. Aleluia. Deus quer te moldar, Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia. É forte. mas que para você ser moldado, primeiro você tem que ser barro. E você está preparado para ser barro nessa noite? Ou você vai continuar sendo lama? É, Deus. Aleluia. Pega que é de graça. A segunda coisa que nós aprendemos com o oleiro é que Deus é quem faz a restauração do vaso. O processo de restauração é longo, mas Deus tem paciência. Glória a Deus. Ele não nos rejeita, mas nos refaz com amor, moldando-nos novamente, como um oleiro que pega o barro e o transforma em um novo vaso. Glória a Deus. Deus trabalha em nosso coração para nos transformar, Oh, glória. tornando-nos instrumentos de sua glória. Ele nos dá uma nova chance e nos faz úteis para o seu propósito. Deus é quem faz a restauração do vaso. Glória a Deus. Aleluia. Será que é o vaso que faz a restauração de Deus? Glória a Deus. Ou é Deus que restaura o vaso? Meu Deus. Sabe por que muitas vezes você não consegue ser moldado? Porque você quer colocar os teus planos na mão de Deus, os teus projetos na mão de Deus, e dizer: Deus, faz do jeito que eu quero. Eita glória. E não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Glória. Porque é Deus que te restaura. Não é você que diz para Deus como deve ser feito. E Deus molda você da maneira como Ele quer. Porque é Deus que te restaura. Aleluia.
Você só precisa deixar que Deus te molde. Aleluia. Você só precisa deixar que Deus coloque as mãos em você. Aleluia. Mas para isso Deus precisa amolecer o barro. Mas para amolecer o barro, Deus precisa colocar água. E a água representa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dentro de você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, em todos os momentos, dizendo para você: isso é errado, esse caminho é errado, não vá para esse lado. Mas você nunca escuta. Glória a Deus. Verdade, Deus. E então, por causa de escolhas erradas que você faz na tua vida, é que você tem consequências terríveis na sua vida. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Deus precisa amolecer o barro. Glória a Deus. Você está se deixando amolecer? Quando o Espírito Santo de Deus fala com você, você obedece? Ou no outro dia você está fazendo tudo errado de novo? Glória a Porque Deus. a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. E toda vez que você faz uma coisa que desagrada a Deus, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, porque você é a casa do Senhor. Glória a Deus. Você é a casa de Deus, e quem habita dentro de você é o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Só que o oleiro respeita o vaso. Respeita se esse vaso quer ser moldado ou não. 14. Respeita se esse vaso quer continuar rachado, quer continuar trincado, ou quer se transformar num vaso novo. Glória a Deus. Porque ali, quando Deus mostra para Jeremias, o oleiro podia ter pegado aquele vaso quebrado e ter jogado fora, ter jogado no lixo. Mas não foi isso que ele fez. Ele não pensou: eu vou jogar esse vaso no lixo e vou fazer um novo. Não, eu vou restaurar esse que está estragado. Aleluia. Eu vou restaurar esse que está trincado. Eu quero dizer para vocês que no céu não existe lixeira. Glória a Deus. Deus não joga nada no lixo. Deus nunca vai desistir de você. Por mais que você queira continuar trincado, por mais que você queira continuar quebrado, Deus nunca vai desistir de você. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é amoroso. Ele quer te moldar com água, amolecer o barro com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas depois que ele te molda, Aleluia. Oh, vem a prensa. glória a Deus. Glória a Para o Deus. vaso ser feito, primeiro ele é moldado com água, Jesus. mas ele também precisa ser prensado. Eita glória. E não pense que você vai conseguir ser moldado sem passar pela prensa de Deus, porque a prensa de Jesus foi sangue, a prensa de Jesus foi uma coroa, a prensa de Jesus foi chicote, a prensa de Jesus foi cuspir no seu rosto, a prensa de Jesus foi carregar uma cruz, a prensa de Jesus foi ser esbofeteado. E você não quer passar pela prensa de Deus. Eita. Glória a Deus. Você acha que tudo é fácil? Aleluia. Na primeira prensa que Deus te dá, você Eita desiste. glória. Eu não vou mais na igreja, eu não falo mais com o pastor, eu não vou mais falar com o irmão, eu vou ficar em casa. Porque você não aguenta a prensa de Deus. Se Jesus não aguentasse a prensa de Deus, Jesus não teria Glória a feito a Deus. sua missão na terra. Se você está aqui hoje, se você está salvo, se você tem direito à vida eterna, é porque Jesus foi prensado. Eita glória. Hoje você está sendo amolecido pelo Espírito Santo. Hoje Deus está colocando água, está jogando água em cima do barro, está amolecendo, mas você vai ter que passar pela prensa. Eita Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, Oh, glória. que a prensa que você está passando, Jesus está ao seu lado, e Ele nunca vai te abandonar. E eu quero te dizer que nada vai ser mais forte do que o amor de Deus por você. Glória a Deus.
Porque se Deus está corrigindo o vaso, se Deus está transformando o vaso, se Deus está fazendo um vaso novo nessa noite, é porque Deus te ama. Se Deus está te prensando, é porque Deus te ama. É verdade, E mesmo quando Deus prensa, é para que você volte para Deus do Senhor. Glória a Deus. É porque você volte a servir ao Senhor como você servia. Pai maravilhoso, Senhor, aleluia. Eu sempre falo lá na igreja Oh, glória. que a nossa igreja não é lugar de pessoas entrarem para ter cargo. Aleluia. A nossa igreja não é lugar de pessoas entrarem para pegar microfone. Jesus, A nossa igreja não é lugar para pessoas entrarem e terem cargos. As pessoas entram na igreja para ser servo, Glória a para Deus. ser serva, É Deus. independente de cargos que tem dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que só faz alguma coisa dentro da igreja se tiver cargo. Mas você não foi chamado para ter cargo, você foi chamado para ser servo. Aleluia. Você foi chamado para ser serva. Glória a Deus. Foi para isso que Jesus lavou o pé dos apóstolos. Porque ele quis ensinar uma lição de humildade, uma lição de servo. Porque os apóstolos não estariam prontos para ser apóstolos se eles não fossem servos. Glória a Deus, aleluia. Porque nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. E ninguém é melhor do que ninguém. É verdade. Todos nós temos valor no Aleluia. reino de Deus. Glória a Deus. E todos nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Glória a Deus. Não faça da igreja um clube de final de semana. Olha aí. Forte, hein? Que você vem, senta, assiste o culto e vai embora. Mas faça da igreja um lugar de Eita evangelização. Deus. Glória a Deus. Faça como Jeremias.